Pilastra da Verdade. Hoje tem, madeira de dar em doido. E tem também aqui o conto do seu vigário. Tá aqui o conto do seu vigário. O conto do seu vigário tá aqui perto de mim. E vamos para frente, que atrás vem crente. Mais um vídeo para nós. Agradeço de coração a todos que ajudam este canal ir para frente. Um abraço de Antônio Galvão, de todos os lugares do Brasil e fora, que vocês que estão assistindo já começaram a assistir esse vídeo. Fica aí um pouquinho, você que ainda acredita numa lenda, ainda tem a mente travada, fica aí um pouquinho, mesmo que você discorde de tudo que eu venha falar aqui, tudo e mais um pouco, eu duvido que você não vai parar uma hora e dizer, cara, será que esse cara tá certo? Eu tenho que pensar um pouco diferente, tá? Agradeço demais pelo seu apoio, né? Aqui no canal. Você pode fazer sua mensagem aí. Discordo, Antônio, de tudo que você fala. Você pode colocar. E os motivos pelos quais você discorda de mim. Você não pode me difamar, falar de mim coisas que você não conhece da minha pessoa, mas discordar das minhas ideias, você tem todo o direito, assim como eu discordo da sua e de qualquer um que acredita em lenda. Para mim, na minha opinião, lenda é algo implantado na mente. O vídeo de hoje tem um tema específico também, e o tema é mente bloqueada ou mente travada, como você quiser apelidar. Mente travada, um travamento na mente, que é uma linguagem bem interiorana, travada. E isso acontece quando o ser humano, ele tem duas coisas, e ele ativa essas duas coisas na mente, ou melhor, três coisas fazem a mente de todo ser humano travar ou bloquear. Eu estava conversando sobre isso com Edevaldo Dias, um abraço ao Edevaldo. E eu estava falando sobre isso e ele também falando comigo sobre isso. A gente falando sobre a mente bloqueada. E eu fiz uma comparação um tanto legal. E eu vou falar desta comparação aqui. O que se pode comparar com uma pessoa que tem a mente bloqueada. Mas por 3 razões isso acontece na mente do ser humano. Como aconteceu na minha mente por muitos anos. Até eu conseguir desbloquear. Eu consegui destravar a minha mente. Primeira razão é você acreditar em qualquer coisa que você nunca viu, nunca sentiu, que passaram para você através de histórias de livros, através de supostas experiências de alguém que dizem que tiveram essas experiências que você não tem prova. Você não tem nenhum dever ou obrigação de acreditar naquilo que você não tem prova nenhuma, deixando claro. Mas se você tem facilidade de acreditar em qualquer coisa do chamado mundo metafísico, porque isso não se pode nem chamar de mundo, porque isso não existe, espiritual, que é um mundo dentro de outro mundo. É como se eu estivesse aqui no mundo físico e aqui tivesse outro mundo dentro desse espaço físico chamado de mundo espiritual. Isso é uma loucura mental, me perdoe acreditar nisso. Eu fui louco por muito tempo. Eu falo louco em um bom sentido, não é um louco de... Você sabe o que eu estou querendo dizer. Não, é um louco sem buscar um entendimento. Se acreditar que existe um mundo espiritual dentro do mundo físico. Cara, não tem prova disso. É como se eu estivesse falando aqui e aqui perto de mim tem um montão de espíritos. Espíritos aqui, ó, fantasmas, anjos, do mal, do bem. E aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui tá passando no corpo desses espíritos, né? Como se eu estivesse batendo nesses espíritos de uma certa forma. Não tem sentido. E 3 coisas fazem a mente do ser humano bloquear e travar. E é difícil desbloquear. Primeiro, acreditar
em tudo. Quando você acredita, aí você fica com aquela dúvida e você acaba acreditando que isso abre a porta, o caminho de você ir para uma religião, para a igreja. Segundo motivo que te faz acreditar em qualquer coisa, talvez seja uma necessidade que você tem, de algo que você não consegue fácil. E alguém diz, isso é espiritual. Isso aí só Deus vai te dar. Isso aí só no reino espiritual para você ter. Então é a segunda coisa, a necessidade. Se você tem uma necessidade, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, a maioria não, 100% são pessoas que têm necessidades. Necessitam de algo que para elas esse algo é impossível no mundo físico, aí eles vão buscar no mundo espiritual, que é uma mentira, que não vai conseguir. E eles chegam lá e lá eles te enganam com coisas que não têm sentido, como você vai ter uma salvação, você vai herdar uma terra prometida, espiritual, você vai morar numa mansão celestial, você vai gozar disso e gozar daquilo lá na glória. Cara, isso é uma coisa que não tem sentido na mente humana, mas a pessoa acredita naquilo. Porque por conta da necessidade que a pessoa tem de realmente ter aquilo na vida. A necessidade de uma cura, a necessidade de resolver alguma causa, alguma coisa na vida, a necessidade de se desenvolver em algo. Tudo isso faz você procurar o caminho de uma religião. Porque se você sabe, eu mesmo sei que eu tenho necessidades, mas as minhas necessidades são físicas. Hoje eu vou para outro caminho, eu vou buscar em termo físico. Porque espiritual eu já busquei e não teve êxito e não tem para ninguém. Não adianta mentir, dizer que tem é mentira. É uma grande mentira. E a terceira coisa que leva você a bloquear a sua mente é justamente isso que eu venho falando em muitos vídeos. O medo, o pavor. Você tem medo de Deus, de um Deus. De Deus não, de um Deus inventado que você acha que existe. Você tem medo dele te punir. Tudo que você fazer ser pecado. E você acha que o único caminho é você estar ali pedindo perdão todo dia, orando. E isso vai bloquear mais a sua mente. É um bloqueio. É um travamento mental. O medo. Aí você tem medo de Deus e você tem medo de demônios. Tudo ruim que acontece, você leva para o lado espiritual negativo. Aí são os demônios que trabalham nesta área. Os demônios, e alguém diz, sim, é demônio fulano, beltrano, tem até os nomes, né? Tranca-rua, Pombagira, Caveira, né? Exu Caveira, das encruzilhadas. E inventaram esses nomes terroristas, né? Nomes de terror. Que usam em filme de terror. Para colocar uma ilusão na tua mente que isso tudo existe mesmo no mundo espiritual. E esse medo, esse pavor, bloqueia mais a tua mente. E você não consegue pesquisar outra coisa. Você não consegue ir para o mundo da astronomia para entender sobre os astros maiores aí que estão no espaço. O tamanho que é isso tudo. Não leva você a pesquisar sobre neurociência, os efeitos mentais dos neurônios. Não leva você a estudar outras fontes, até outras religiões, para ver como funcionam outras religiões em questão de crenças. Aí você fica preso. Você fica travado. Você fica travado, bloqueado. E aí dificilmente alguém vai conseguir desbloquear isso aí. Porque se um ateu fala alguma coisa pra você ali, você acha um absurdo. Como não? Misericórdia! Não pode! De jeito nenhum não pode desacreditar em Deus, porque vai ser punido! É pro inferno, misericórdia! Que coisa é essa? Olha o medo que você está expondo, porque a mente está assim, ó.
travado e tremendo. Misericórdia, dizer que os demônios não existem, dizer que o Lúcifer não está por aí aprontando. Mentira! Cara, as religiões fazem isso. As religiões colocam pavor em você. Não tem ninguém que esteja dentro de uma religião ali fechada, fanática, que não tenha medo. Embora tenha algumas igrejas que até são legais, que não impõem medo. Por exemplo, a igreja católica não é uma igreja que põe medo muito nas pessoas. E isso eu tenho que reconhecer. Você não vê o padre o tempo todo te cobrando, ou você vem pra missa, ou você vai pro inferno. Se você for pro carnaval, você vai pro inferno. Se você for para festas juninas, você vai pro inferno. Se você tomar uma cervejinha, você vai pro inferno. Você não vê padre falando isso. O padre é mais tranquilo. Tá com a mesma Bíblia na mão, né? É, a mesma Bíblia. Que só não pode é o seguinte: descrer em Maria, José e João, descrer na intercessão dos anjos, dos santos, de Jesus. Você não pode chegar lá com aquela estátua com Jesus na cruz, né? Ali, e dizer que aquilo ali é isso ou aquilo. Você não pode. Tem que respeitar esse lado também deles. Mas a igreja católica, ela não enfia muito medo nas pessoas. Às vezes você vê uma pessoa na rua, e aí você é religioso? Não sou não. Mas sou católico. Ou seja, ele é religioso, mas ele não reconhece que ele é religioso, porque a religião, para o cristão, o suposto cristão, o crente, é uma coisa ruim, que eles dizem que não são religiosos, na sua maioria. Mas são religiosos. Tem influência religiosa. Mas igreja que você tem que cultuar pelo menos 3 vezes na semana. Você tem que orar o tempo todo, orar sem cessar. Imagina o medo. Eu fiquei na igreja católica um tempão e não tinha esse medo todo. Eu saía da missa, quando tinha missa, eu ia pra missa, porque eu fazia parte ali do grupo jovem franciscano, tocando violão, e ia pra o boate. Naquele tempo tinha boate, né? E eu ia, ainda tem ainda algumas cidades, mas naquele tempo era diferente. Eu ia dançar, brincar, namorar. A igreja católica não colocava regras fortes. Então, católico tá protegendo os católicos, Anthony. Não a questão crença religiosa, que pra mim tudo é uma ilusão, mas pelo menos esse lado eu reconheço que se você querer ser um religioso mais livre de algumas coisas, pelo menos, no mínimo, um católico. Tudo bem. Agora, quando eu fui pra igreja protestante, evangélica, suposta cristã, fanática, primeiro pastor que eu tive, eu só tive 2 pastores, que um foi esse primeiro, que também uma história muito triste envolvendo ele, não quero falar aqui. Uma pessoa de bem, pessoa legal, mas uma pessoa que vivia com medo tão grande que tudo pra ele era pecado. Ele foi o primeiro pastor meu, depois a minha mãe. A minha mãe era como se fosse uma pastora do ministério, e a gente tinha uma influência assembleiana também. E eu fui consagrado depois a pastor na influência assembleiana. Mas é um medo tão grande, olha, tem que medir as palavras, tem que saber onde vai, onde não vai, o que fazer, o que não fazer. Mas você pode achar que está indo para um céu, mas você está indo para um inferno. Porque nenhum crente dentro de uma igreja evangélica, para o outro crente, ele é santo, não. Ele sempre tem que se consertar. Tem que se consertar. Até as pregações que eles fazem lá, é descendo a ripa do outro que está no banco. Se conserte, seja mais crente. Você está brincando de ser crente, cuidado, porque Deus está te observando com 2 olhos como chamas de fogo e vai punir. Cuidado, se você morrer assim, você pode ir para o inferno. Se Jesus voltar, você não sobe. Aí é medo. Eles colocam medo no outro que se diz irmãos, né? Mas por quê? Porque 3 coisas ativam este bloqueio mental, este travamento mental. Primeiro, crer em qualquer coisa que colocam na tua mente, porque aqui nós não ensinamos a você crer em nada. Não. Eu não estimulo ninguém a crer em nada que não seja do mundo físico, visível e palpável. Você tem que crer naquilo que você vê.
que aquilo que você vê não precisa eu estimular você a crer, você já está vendo, é real. Nenhum ateu estimula ninguém a crer no ateísmo, porque ateísmo na verdade não é uma religião, é apenas uma ideia de que não há transcendente por aí. Aí eu vou dizer, não, você tem que ser ateu? Não, não. Eu digo o seguinte, busque informações que quando você chegar no nível ateísta, você vai entender que os ateus têm uma visão totalmente humana e física das coisas que acontecem no dia a dia, sem precisar de transcendente. Mas aqui, nós não estimulamos você a crer em nada. Nada que não seja visível, palpável e tangível. Que não seja natural. Então talvez você diz, você fica falando que a gente não pode crer, mas você está induzindo a gente a crer em vocês. Não, não quero que você creia em mim, não. Não, não crê em mim. Você não me conhece, não sabe o que acontece no meu dia a dia. Você quer que a gente acredite nas suas palavras? Eu quero que você cheque. Você vai entender se as minhas palavras são verdadeiras ou não. Tem muitos aqui que comentam no meu canal e dizem, Anthony, você está coberto de razão. Mas por que essas pessoas dizem isso? Os meus amigos aqui, você está coberto de razão, porque elas não estão dizendo que eu estou falando a verdade sem elas examinarem. Elas estão examinando e vendo que o que eu estou falando realmente está acontecendo no dia a dia, acontece no dia a dia. Então elas apenas confirmam o que eu estou falando porque elas sabem que isso é verdade. Não é que eu sou dono da verdade. Mas as religiões ensinam você a crer no desconhecido, no imaginário, numa lenda, no espírito. Então, é a primeira coisa que faz você bloquear sua mente. A primeira coisa é essa. Você começou a acreditar em qualquer coisa que ele fala de algo que você não conhece, é uma grande facilidade de você ser preso numa religião. E a segunda facilidade é a sua carência. Você depende de algo e acha que não vai resolver aquilo no mundo físico, aí procura a questão de suposto mundo espiritual. Aí já foi, moço. Aí eu vou dizer o que é que isso representa. Terceiro é a questão do medo. Sabe o que é que isso representa? Um parafuso com 2 danos. Quem trabalha na área de parafuso sabe disso. Um é o ferrugem extremo, que dá nele ali, que não é fácil. Tem que ter um produto especial para diluir o ferrugem, é difícil ter. E o luimento, luído. Quando um parafuso está luído, mesmo que não tenha ferrugem, você coloca a porca no parafuso, coloca. Mas se luir lá embaixo, para você conseguir trazer ele de volta, tirar ele do parafuso é difícil, porque luiu. Aquilo relaxou, não tem jeito. Luiu. E se tiver luído e enferrujado ao mesmo tempo, com muito ferrugem é difícil, é muito difícil. Então tem parafuso que você tem que bater. Tem que bater com outro ferro. Bater para conseguir alguma coisa. Eu, por exemplo, apanhei muito. Foi no tranco para os parafusos mentais conseguirem sair, tirar as suas porcas. E depois entrar no estado de recuperação mental. Não foi fácil. Na verdade, eu penso assim. No meu caso, eu acho que o parafuso da minha mente, ele teve que passar por um processo muito grande de pancadas na vida para conseguir voltar ao normal. Então é o seguinte, nem todo mundo consegue isso, não. Nem todo mundo consegue isso. Eu vejo aqui um pessoal que mora perto de mim, até da própria família. Eu observo nos grupos de família, de amigos que eu participo, que eles podem falar tudo de religião, eu não posso falar nada de racionalidade. Se eu falar qualquer coisa, eles vêm contra mim. Mas eu ouço o tempo todo lá, nos grupos, ó. Começa os grupos, é oração, é Bíblia, é Deus fez isso, é agradece por aquilo, é não sei o quê, e eu não posso falar nada. Se eu falar qualquer coisa, aí vem tudo contra mim. Vem tudo contra mim. Aí eu fico quieto, mas eu observo os travamentos e os bloqueios mentais que tem na mente desse povo.
tudo é Deus. Tudo é Deus ou o diabo. Tudo é Deus ou o diabo. É Deus ou o demônio. É Deus ou o demônio. Ah, isso é coisa do diabo. Isso é coisa... É Deus que tá fazendo isso. É Deus que... E você observa. Tudo é Deus ou o diabo. Ou seja, a mente está bloqueada de um jeito. Travada de um jeito que... O luimento do parafuso tá de uma forma que não consegue mais tirar a porca daquele parafuso. E o travamento é tão grande que tá difícil. O ferrugem é grande demais. Então, você não pode ir com tudo, batendo de qualquer jeito, porque senão vai quebrar, aí é pior. Devagarzinho, você tenta, dá uma lixadazinha aqui. Com a lixa é bom para tirar ferrugem, né? Tem local que tira, pega o martelinho, dá umas pancadinhas bem pequenas, ó, bem pequenas, rápido. Pega uma chave lá legal, tenta folgar a porca do parafuso. Tô falando de uma linguagem figurada. Devagarzinho, para não danificar o parafuso. Para ver se consegue recuperar. Tem uns que conseguem. Anthony, rapaz, você fala umas coisas, a gente começou a pensar, raciocinar e entender que você não tá errado não, cara. Cara, a gente tá aqui adorando uma coisa que não aparece pra gente. No momento que a gente mais necessita, não aparece, aí começa a melhorar. Aí tem deles que dizem assim, Anthony, eu não sou ateu ainda, mas eu já me sinto um agnóstico. Pronto, já começou o parafuso, já começou a pegar uma folgazinha. Vai sair, vai desbloquear e vai se tornar um parafuso novo a qualquer momento. Eu já me acho, Anthony, um agnóstico. Não dá pra acreditar mais nessas coisas, Anthony. Você fala umas coisas, a gente começa a observar a realidade do dia a dia, você não tá errado. Eu não tô induzindo a pessoa a crer em nada, eu tô observando, eu estou estimulando a pessoa chegar no mundo da realidade, da racionalidade, e enxergar a vida como nunca enxergou, porque a religião não deixou, o bloqueio mental não deixou, o travamento mental não deixou. Eu procuro ajudar pessoas aqui assim, eu tenho realmente, tenho destravado com as minhas simples formas de falar com alguns amigos do WhatsApp. Eu tenho conseguido destravar mentes aí de pessoas depressivas, pessoas religiosas depressivas que ligam para mim pedindo uma orientação e um conselho. Anthony, eu não teve jeito, eu assisti seu vídeo, eu estou aflito, estou aflita, estou me sentindo uma pessoa discriminada na família e eu quero me desligar da religião, mas não estou tendo força, que as pessoas começam a impor medo, começam a me rejeitar. O que é que você tem a dizer? Eu começo devagarzinho. Pesquise aqui, pesquise ali, observe. Não vai por pessoas, porque você é o Deus de você mesmo. Quando você morrer, é você que morreu para você. Se você estiver doente, é você que está doente para você. Se você estiver bem, é você que está bem para você. Você está preso dentro do teu corpo. Ninguém pode fazer nada por isso. Pode te ajudar. Então, pense em você. Em primeiro lugar, pense em você. Ajude quem necessita e pense em você. Eu começo a destravar aos poucos. E observe, se você não está tendo êxito naquilo que você está acreditando e você vê que alguém da tua família também não está tendo, isso é uma mentira, um engano. Se você está indo para uma igreja e está voltando pior, você sabe que a igreja não está te resolvendo nada na tua vida. Então você tem que ir para outras fontes. É o conselho que eu dou, a orientação que eu dou. Eu não estou aqui para estimular você a acreditar em mim, não. Acredita naquilo que você busca e tem resultado. É isso. Madeira de dar em doido em ideias que não tem sentido na vida para prejudicar e aprisionar pessoas. Então é o seguinte, é isso que eu estimulo para vocês. Anthony Galvão, pilastra da verdade, fui mais volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Vamos para frente. Um abraço a todos. Fique na paz. Até o próximo vídeo.